Fala galera, beleza? Então, como prometido, né? Agora não sei se eu vou fazer até o fim, eu tô gravando aqui um vídeo do trompete pós-férias. Então, o que acontece? Para quem não sabe, eu entrei de férias aí dia 22, 23 mais ou menos da orquestra. Fiquei um longo período e tô voltando hoje, acho que dia 7 é hoje, né? Então, bota bastantes dias aí, para quem não sabe, trompete a gente precisa sempre estar se exercitando como se fosse um esportista mesmo, sabe? Porque senão a gente perde a característica muscular, perde o hábito, perde o costume. É igual quando você vai na academia, por exemplo. Você vai na academia já está acostumado a levantar X peso, X carga, né? De repente você para de ir na academia, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Você não vai voltar com a mesma carga que você estava levantando. Você vai voltar um pouco menos, justamente para você não se lesionar. E a mesma coisa acontece com o trompete, tá? Trompete, quando a gente fica muito tempo sem tocar, que eu já considero uma semana bastante tempo, 2 semanas então nem se fala, já considera aí um período bastante grande, né, de que você está sem se exercitar, sem exercitar a sua musculatura. Então, geralmente um exercício que eu faço para saber quando estou voltando das férias é simplesmente pegar o bocal e ver em que pé que está a minha vibração. Entendeu? Quando eu faço esse tipo de exercício, eu sei que como que o meu lábio tá, se ele tá muito diferente daquilo que a minha memória muscular tá recordando da última vez que eu toquei trompete, entende? Então, por exemplo, se eu tô... o meu som ele tá um pouco mais assim, fechadinho, digamos assim, eu sei já como que o meu lábio tá mais ou menos, o que eu tenho que trabalhar para ele voltar pro lugar dele. Lógico que agora eu tô sentindo que o meu lábio está respondendo muito bem, apesar de estar 2 semanas longe do trompete. Só que eu sei que eu não vou estar com a mesma resistência, então eu não vou abusar disso, né? Ele está respondendo muito bem, mas eu tenho que voltar com calma, eu tenho que voltar devagar. Então eu vou ver até quando o meu lábio começa a sentir que está fazendo um esforço muito grande. Por exemplo, pronto. Peguei o sol, né, para trompete em si bemol. Peguei o sol, fui pro dó, voltei pro sol, fui pro dó um pouco mais agudo. Já sei que tá ali dentro dos parâmetros, tá uma região confortável, não me senti fadigado. Óbvio que eu não ia me sentir fadigado, né? Mas o que eu quis dizer é que eu não senti grandes dificuldades do meu lábio para fazer por exemplo, um esforço enorme para fazer esse glissando. Saiu bem natural, saiu bem tranquilo. Então o que eu vou fazer agora? Sabendo disso, eu vou trabalhar com um material que eu gosto muito, que inclusive eu comecei a trabalhar antes mesmo, quando eu já estava na ativa, né? O trompete acabei de tirar da caixa. Tá funcionando, tá funcionando. Um material que eu gosto bastante de trabalhar para aquecimento, que é o quê? O James Thompson. Eu gosto de começar no exercício 3 já, porque ele tem um exercício que me interessa mais. E para o lugar que eu estou sentindo, né, minha boca vibrar, como que está a minha musculatura, eu sinto que está numa zona confortável para que seja trabalhado o exercício número 3. Então, eu vou dar um play aqui, né, nesse Buzzing Book que tem disponível, e a gente vai fazer, ok? Vamos lá.
vocês perceberam aqui então que a gente trabalhou o Buzzing Book, exercício número 3 do James Thompson. Isso mesmo? James Thompson. E o que eu reparei enquanto eu estava fazendo esse aquecimento? Vocês podem ver que quando eu ia tacar a nota, ela não saía a nota já direto no seu centro. Pó, pó, que é o que eu sempre busco nos meus exercícios de aquecimento. Isso significa o quê? Eu não vou ficar implicando comigo mesmo, querendo logo após voltar das férias, ficar ali encucado em acertar o centro da nota. Não, assim como os meus lábios, a minha língua também precisa voltar à sua forma, entende? Então eu preciso trabalhar também os ataques da minha língua, vou me focar mais, vou me centrar mais no geral. Eu não vou ficar me preocupando, preciso acertar isso aqui certinho, preciso que meu lábio vibre certinho. Não, aos poucos eu vou deixar o meu corpo fluir, como responde. Minha língua, ela por si só, ela vai entender a posição que ela tem que estar para acertar a nota ali no centro certinho, atacar certinho e etc. Agora vamos ver como que soa no trompete. Primeiro foi o bocal, a vibração no bocal, e agora a gente vai ver no trompete. Bom, então vocês viram aqui como que está soando no trompete. Nossa, meu trompete estava há tanto tempo parado que, desculpa aí, estava um pouco desafinado, mas eu não estava conseguindo abrir a pompa até então. Mas quando o trompete também fica muito tempo parado, a pompa, às vezes ela dá uma ressecada, principalmente eu que moro perto da praia. Mas vocês podem ver também que eu deixei soar com o máximo de naturalidade possível. Se vocês pesquisarem por esse exercício, vai aparecer que mostram crescendo de piano para forte. Eu não quis me preocupar muito com o forte, porque eu estava voltando, né? Então, nesse caso, eu queria tocar ali piano, não me esforçar para fazer o máximo piano possível, mas eu queria ali tocar leve até mesoforte, de repente, sabe? No máximo mesoforte. Então, nada além disso, só para sentir como que está o fluxo de ar. Não quero arrebentar os meus lábios, forçar a vibrar mais forte, nem nada do tipo. Outra coisa importante que muito provavelmente vocês vão me perguntar: Renan, você recomenda buzzing, né? Fazer a abelhinha? Quando estou voltando de férias, o que você pensa disso? Eu penso o seguinte, sobre o buzzing num contexto geral, né? Na abelhinha num contexto geral. Ela serve muito para exemplificar como seria você soprar no bocal. Você fazer buzzing é uma coisa, você tocar no bocal é outra coisa, e você tocar no instrumento é outra coisa, tá? Então você usa o buzzing, a abelhinha, como um exemplo, só como um exemplo. Só que a força que você faz para fazer a abelhinha é um esforço muito maior, particularmente falando, eu acho um esforço muito maior do que você fazer direto no bocal, entende?
Então eu prefiro ir direto no bocal, fazendo coisas mais leves, do que fazer a abelhinha, né? A não ser que você queira fazer notas graves, por exemplo. E mesmo assim, olha lá, sabe? Quando eu estava no meu período de férias lá, que eu moro no Espírito Santo, mas passei o meu período de férias em São Paulo. Como eu estava sem o instrumento, sem bocal e sem nada, às vezes eu queria dar uma consultada, né? Coisa de trompetista isso daí. Eu queria dar uma consultada em como que estava a minha vibração. Então eu ia e... normal, fazia essas coisas. Mas eu não ficava fazendo exercício de buzzing, exercício da abelhinha, nem nada do tipo, porque eu sabia que eu ia acabar estressando o meu lábio de uma forma desnecessária. Eu estava num momento de relaxamento e eu preciso voltar desse momento de relaxamento. Eu não gosto de utilizar a abelhinha porque eu sinto que ela estressa a musculatura de uma forma desnecessária, tá? Mas isso é o que eu penso. Eu prefiro voltar mais relax, prefiro voltar aqui no bocal, prefiro voltar aqui no trompete e ir trabalhando coisas bem leves, tá ok? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que eu passei para vocês hoje, de como eu retorno os meus estudos no trompete. E eu vou postando também o meu dia a dia, porque em fevereiro a gente retorna às atividades na orquestra. Para quem não sabe, eu toco na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. E logo no dia 12 e 13 de fevereiro, fica aí inclusive o convite, eu vou ter um concerto muito especial, que eu vou solar com a orquestra, o concerto para trompete, que é em Mi bemol, do Haydn, né? Um concerto muito famoso e que eu preciso estudar bastante, né? Para voltar, criar uma rotina e trabalhar através dos estudos em cima desse concerto, né? Então eu vou estar tentando fazer um vídeo aí para vocês, explicando como que funciona a minha rotina, como que eu vou elaborar esses estudos para que eu possa trabalhar em cima do concerto e também o quão importante, né? Pretendo falar para vocês o quão importante é decorar um concerto, né? Tocar um concerto de corda, você não depender ali sempre da partitura. Não que isso seja um erro, claro, mas é sempre bom a gente saber memorizar a partitura para a gente tocar na frente de uma orquestra e eu vou estar explicando para vocês o porquê. Valeu, galera, um abraço!